som deu ruim. O som ficou alto. Ajuda aí, produção. Foi? Ainda não. Vou ter que voltar. Uhul! Sejam todos... Abaixa o som aí um pouquinho, por favor. Sejam muito bem-vindas ao Pod Oi Amiga, hoje com a minha convidada especial, Rafaela Noronha. Ai, que coisa boa. Muita gente que tá aí conhece ela, tem gente que não conhece. E hoje vai ter a oportunidade de conhecer um pouquinho, né? Isso aí. Certo? Bom, antes da gente começar, eu vou pedir aqui pra produção me ajudar e me entregar uma coisa importante que eu quero contar pra vocês daqui. Muito obrigado. Bom, é o seguinte. Primeiramente, vou pedir para todas vocês seguirem lá a King Esportes Angra, tá? É de um amigo muito querido. E a gente estava em algumas reuniões, sabe, Rafa? E ele vai ser um dos apoiadores aqui do Pod Oi Amiga, tá? Então vocês seguem lá. Depois eu até boto o Instagram deles pra vocês lá no Instagram. O Instagram deles lá no Instagram. Pra vocês poderem saber, né, do que se trata, né? O que ele vende, o que ele coloca lá de tão interessante. E ele me doou, tá? Esse presente aqui. Pra estar divulgando pra vocês. Muito bem. Bom, vou abrir aqui. Me ajuda aqui, amiga. Vai, puxa. Que será? Oi? Eita. Calma aí, gente. Deu erro. Mas parou até onde? Você sabe até onde parou? Não? Já voltou? Tá. Fala já. Depois pode fazer tudo de novo, tá? Não faremos, não. A gente vai fazer diferente. Bom, pessoal... Não foi não. Eu sei. Bom, pessoal, vocês que estão assistindo a gente, estamos ao vivo aqui no Instagram. Tá, no Instagram tá ao vivo, não houve falha. Mas no YouTube deu algum erro ali no computador e daí pausou o vídeo e não foi nada. Então eu vou fazer um resuminho aqui do início. Então sejam muito bem-vindas ao Pod Oi Amigas, tá? Estamos começando agora a entrevistar a minha querida amiga Rafaela Noronha. Hoje ela veio aqui, assim, muita dedicação, muito esforço. Muito obrigada, amiga, porque ela acordou hoje super mal. E quase que não sai de casa, né, amiga? Pois é, mas agora estou ótima, prontíssima para falar com vocês. É isso. Então, assim, antes de eu começar aqui com a Rafa, eu tava aqui contando que teremos um apoiador agora, tá? No Pod Oi Amiga, que é um grande amigo responsável pela King Esportes Angra, que lá ele tem vários materiais importados, tá? Eu acho que nacionais também, se eu não estiver enganada. Caramba, eu lembrei de uma coisa. Ele me mandou a cartilha de algumas coisas importantes para falar sobre o presente aqui. Eu já vou pegar porque tá longe. Mas vamos lá. Recebi esse mimo aqui. Amiga, segura aqui pra mim, por favor. E eu vou abrir pra vocês, tá? Então vamos lá. O que será? Ele já me contou assim, mas me contou meio que em cima da hora, porque na verdade eu queria que ele não me dissesse o que era, pra eu poder revelar e fazer tudo aqui com vocês. Porém, eu precisava da cartilha do que se trata isso aqui pra poder contar pra vocês, né? Então ele teve que me contar. Então vamos lá. Vou abrir aqui. Eita! Ó! Uau! Ingo, vou te falar uma coisa, meu amigo. Já viu que a embalagenzinha para as mulheres como tem que ser, né? Só um spoiler, só uma dica. Bom, gente, esse aqui é um dos materiais top one que ele tem lá. É um relógio, tá? É um Apple Watch, tá bem? E eu vou ligar aqui para vocês, estou abrindo mesmo. Prometo que eu não vou tomar muito do tempo de vocês, mas só para fazer uma apresentação
e depois eu me comprometo a fazer um vídeo para vocês entenderem como ele funciona, tá? Então ele é como o Apple Watch mesmo, e aí ele tem duas cores, ele tem o pratinha e ele tem o preto também. E aí você vai colocar lá, é lindo, amiga, ele é lindo. Você vai colocar lá, ó, puxar a pulseirinha aqui. E a pulseira é diferente, né, dos tradicionais. E ela trava legal, amiga. Nossa, muito bom. Mais em conta, né, do que a gente está acostumado aí, não dá pra ficar falando marcas, mas olha, lindo. Eu vou usar ele num dia de treino meu e depois eu vou dar um dia pra Rafa usar também. E aí a gente depois conta pra vocês como é. Eu trouxe outro relógio, tá bom, Rafa? Ah, que legal! E aí, pessoal, é o seguinte, ele vem dentro dessa caixinha durinha, linda, tá? E aqui embaixo tem um QR Code nessa caixinha. Esse QR Code, você bota o celular, já sincroniza com o celular e aqui tudo que você fizer aqui ele marca. Então, como que tá o seu sono, quantas horas que você dormiu, batimento cardíaco. Para nós mulheres é muito legal porque ele controla até o período menstrual também. Que coisa incrível, né? Muito bacana. Então, tá aqui o nosso parceiro a partir de agora. Depois eu conto mais pra vocês sobre, então eu vou deixar aqui pra ficar aqui com a gente. Obrigada, amiga. De nada. Bom, e é isso. Agora vamos começar aqui com a Rafa, né? Rafa, vamos lá. Deixa eu passar um pouquinho das coisas sobre esse momento aqui pra você. É um momento que a gente vai falar sobre autocuidado. Não autocuidado simples como se fosse, eu preciso me cuidar, mas como uma mentalidade mesmo. Ou seja, o que diferencia a mentalidade do autocuidado para o entendimento que eu preciso me cuidar? Né? Então, às vezes eu falo, eu preciso me cuidar, mas eu não faço nada para me cuidar. Então, essa pessoa não tem mentalidade de autocuidado. Ela só sabe que ela precisa se cuidar. Porque a mentalidade do autocuidado é quando a gente começa a se movimentar, nos priorizando, tá? Não confundam se priorizar com egoísmo, tá? São características diferentes, tá bem? Então, esse momento aqui foi pensado nisso. Eu passei por muitas situações, passei por muitas coisas. Obviamente, esse projeto, ele nasce, né, de uma série de experiências, não só pessoais, mas também de muitas experiências, de muitas vidas que eu já transformo desde quando eu me formei lá em 2009. E algo me incomodava sempre, sabe? Tipo, e agora, como é que eu faço para acessar essa pessoa? Sempre vinham amigas, às vezes pessoas que eu nem conhecia tanto. E o meu marido às vezes falava assim, minha esposa é psicóloga. Aí sentava alguém do meu lado e... Eu gostaria de uma sessão agora. O que você acha? Não, porque o meu filho? Não, porque isso, porque aquilo. Eu falei, puxa vida, a gente tem uma sociedade muito carente, né, em relação às questões de autocuidado, né? Eu costumo dizer que a gente tem vários recursos, né? E aí eu falei, por que não? E aí pensei no canal do YouTube. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou trazendo pessoas do meu convívio, do meu meio, que são pessoas que eu sei que já passaram por várias etapas, né? Pessoas que têm algo a agregar, uma história que pode contar e compartilhar, que possa estar ajudando você aí na sua casa. Então, a ideia disso aqui é um encontro dedicado para levar autocuidado para dentro da casa das pessoas. Perfeito. Tá bom? Tá bom. Check? Check. Vamos começar? Vambora. Então vamos embora. Me sinto pronta. Me sinto pronta. Então vamos lá. Fala pra mim, eu vou começar com uma pergunta e eu acredito que dessa pergunta a gente vai acabar desdobrando muitas coisas, tá? Então, quando foi que você entendeu, Rafaela, que o autocuidado, ele é necessário? Bom, eu sempre cuidei muito das pessoas, né? Sempre fui uma pessoa que estava disponível para todo mundo e sempre cuidava e sempre estava ali disposta. E aí eu comecei a me questionar o quanto eu me cuidava, o quanto eu estava disponível para mim, o quanto eu estava disposta a me sacrificar por mim. Porque eu sempre fiz tudo para todo mundo, sempre achei que o outro era mais importante. E aí um dia eu me dei conta de que de fato eu sou a pessoa mais importante da minha vida. E foi a partir desse momento que eu pensei, eu falei, opa, tem alguma coisa errada aí. Por que eu tô me doando tanto e tô me deixando de lado?
eu acho que tá na hora de eu começar a me olhar com mais carinho, me olhar com mais amor, me olhar com mais cuidado. E foi a partir daí que eu comecei, de fato, a trocar essa mentalidade de vou cuidar de todo mundo, eu preciso me cuidar primeiro, porque a gente trabalha com saúde, então se a gente não tá bem, a gente na verdade não consegue cuidar de ninguém. Sim. Então acredito que foi mais ou menos, claro que tem muita coisa nesse desenrolar aí, mas eu acho que para ser mais objetivo, acho que funciona essa resposta. Perfeito. E aí Bom, a conexão não tá boa, não. Não, tá caindo? Tá ruim. Tá, o que... Galera, só vou parar aqui um pouquinho. A gente tá ao vivo, então vocês vão ouvir, tá tudo bem. O que eu vou fazer? Eu vou continuar a live aqui porque eu tô no Instagram, tá? E tá salvando. E enquanto você volta aí, tenta organizar. Porque qualquer coisa, eu pego o vídeo aqui do Insta e depois a gente tenta colocar aí no YouTube. Tá bom? Fechou? Enquanto isso, você vai pegando aí. A gente ainda tem bastante coisa pra conversar, tá? Tá bom. Que dia, hein? Ufa! Olha, eu vou falar uma coisa, hein? Minha apurada... Eu não vou nem falar. Vamos entendeu? cuidar da nossa espiritualidade, meu amor. Porque hoje o dia... eu falo muito aqui, Rafa, no Instagram, né? Sobre a gente cuidar da nossa espiritualidade, da gente fazer uma oração, da gente agradecer, né? Porque, assim, olha... tem coisas que eu não sou aquela pessoa e nem estimulo isso pra ninguém, de ficar acreditando que tudo que acontece na vida da gente foi porque fulano olhou grande para aquilo ali. Ou porque aconteceu... Não, não é isso. Eu sou aquela que nada é por acaso, eu acredito que tudo acontece por uma razão e às vezes a gente não identifica qual o motivo daquilo. Uhum. Porém, existe sim uma série de emoções, né? Que mandam energias que não agregam, né? Uhum. E aí é quando algumas coisas acontecem. Eu posso falar, meu amor, contigo? Pode! Rafaela vindo Alô, pra cá, meu amor. chique! A gente tá aqui pra isso, né? O que aconteceu? O macacão dela soltou. Dentre outras coisas, desde a manhã que ela não tá passando bem. Aí ela chega aqui e o negócio não tá funcionando no computador. Já dizia minha mãe, isso é praga de mulher feia, tá me entendendo? Mas não vai pegar não, tá? Porque a gente tá aqui pra Senhor. brilhar. Amém, Senhor. Estamos aqui pra brilhar e estamos aqui pra agregar, né, Rafa? Estamos. Então, assim, ó, o que eu quero dizer com tudo isso? Eu falo muito no Instagram, Rafa, da gente manejar o que a gente sente, né? Porque muitas coisas não saem como a gente planeja, né? Hoje, por exemplo, eu fiz ali uma mesinha pra Rafa linda, porque foi aniversário da Rafa, eu não pude estar com ela, né? E não pude nem dar parabéns, porque não pude vir, né? Eu tava com outros compromissos e assim, cara, parecia que o bolo não ia chegar, o doce não ia chegar, a bola não ia dar certo, o presente não ia acontecer. Então, assim, hoje porque a pessoa não me respondia. A pessoa me respondia, tipo, 7 da manhã, que foi a hora que eu mandei mensagem. Eu acredito que as crianças estavam dormindo. E daí, depois ia me responder, depois eu falei, meu Deus, e a minha secretária, meu braço direito, a Natasha, ela falava, meu Deus, a fulana já te respondeu? E eu falei, ainda não. Ela, ai, caramba. Então, assim... Foi um dia que, pra quem tá vendo tudo aqui, a gente linda, plena, brilhando, maquiada, com tudo maravilhoso, acredita que nada aconteceu por trás dos bastidores. Mas hoje a gente teve sim alguns empecilhos, né? E que se a gente não tivesse manejado muito bem, a gente ia estar aqui com uma energia muito pra baixo pra entregar pra vocês, o que não é a nossa proposta. Não mesmo. E a gente fala muito sobre isso sempre, né? De como que você vai lidar com as adversidades do dia a dia. Então, assim, o mundo tá acabando, tá tudo certo. Respira e segue que vai dar certo. No seu foco, né? É isso. Porque aí. Isso é um distrator, né? Rafa, eu ia falar Clarinha, Rafinha, Clarinha. Todas as minhas amigas têm unha. Mas, então assim, isso é um distrator, né? Então, se a gente não tiver mesmo atenta ao que fazer, como conduzir, de fato a gente acaba indo por um caminho que o resultado não é muito bacana, né? Eu posso até falar um pouquinho mais pra frente disso com vocês, mas voltando lá na pergunta que eu fiz à Rafa, né? Quando que tudo ela mudou, assim, eu conheço a Rafa já tem alguns anos e eu não conheço de todos os processos da Rafa, a gente
vem se conhecendo já há um tempo e ela falou de uma forma bem resumida, parece que foi molezinha, só que não, né? Ali tem muitas dores, muitas alegrias, muitas diversidades, planejamentos que não deram certo, né? Enfim, uma série de situações que somaram e, assim, o que a gente fala aqui sobre ambiência, sabe? Eu acho que na verdade, eu vou te fazer uma pergunta. Você acredita que a ambiência, né, as pessoas ao redor, né, elas foram, assim, papéis importantes para toda essa virada de chave? Extremamente. Pessoas precisam de pessoas. E a gente... É claro que as pessoas conduzem a gente, né, com orientação de caminho, enfim, indicação. Mas o que eu aprendi hoje é que as coisas só acontecem de fato se a gente estiver disponível para. Porque a gente tem muitas pessoas que ajudam a gente, mas no final você precisa também se movimentar para aquilo acontecer. Então assim, eu tive muitas pessoas que me ajudaram. Pessoas extremamente importantes. Mas eu fui lá e fiz. Por mim e fui. Então assim, eu acho que influencia muito, assim, e é aquele ditado, né? Nós somos totalmente influenciados pelo meio que a gente vive, pelas pessoas que a gente compartilha a nossa vida, pelas pessoas que a gente gostaria de ter por perto e algumas pessoas que passaram e que foram muito importantes. Todas essas pessoas fazem a diferença na nossa vida, sim. Com toda certeza. Eu penso que fazem diferença, também concordo com você, para duas coisas importantes. Para alguns despertares, e para algumas viradas de chave, sabe? Porque são caminhos diferentes. Às vezes a gente está tão condicionado a alguma coisa, e eu tô falando assim de uma forma geral, que a gente acaba colocando algumas coisas, assim, às vezes o esporte, às vezes a pessoa, às vezes o trabalho, num lugar tão enaltecido que a gente acaba não olhando para os outros lados, né, para os outros setores, inclusive a gente, né? Então, quando a Rafa fala que ela passou por muitos processos, que pessoas foram importantes, que o ambiente foi importante, e ela fez por ela, até ela fazer por ela, até ela abrir os olhos, não foi uma coisa de ontem para hoje. Não, né? não. Isso tem uns anos, isso tem uns meses, a gente não desabrocha assim, legal. Nem as flores, né? Se eu não me engano, tem uma orquídea que ela é de ano em ano, tem uma de ano em ano, né? já tive uma então, de ano em ano. Então, caíram todas as flores, eu ia jogar fora, falei, acabou, morreu. Não, depois de um ano elas nasceram. Foi meu marido Chico que me deu num dia foi aniversário de namoro e ele queria fazer uma surpresa, elaborou um negócio, deu tudo errado e levaram uma orquídea, eu amei. E ela morreu depois de um ano, ela renasceu. Exatamente. Esse morreu dias... não, né? Ela caiu as flores, mas ela ainda estava viva. Mas então, mas pra gente que a gente não entende, olha só que interessante, vou fazer um link aqui, tá? Isso acontece com a gente na vida, na verdade. Às vezes a gente vai, a Rafa falou isso no início, depositando tanta dedicação pro outro, para qualquer coisa que não seja você, vou colocar assim, porque isso não é só em relação ao outro, mas sim as escolhas que você faz em relação a tudo que você faz, tudo que tu convive, tudo que tu se relaciona na sua vida. E você deposita tanto aquilo ali que você vai morrendo por dentro, você vai ficando mais insegura, você se conhece menos, né? Parece que o todo tem mais propriedade sobre você do que você mesma, né? E assim a flor, né? As pétalas caíram. Só que no processo da flor é um processo orgânico e natural, ou seja, ela está se recuperando para ela renascer, digamos assim. A gente, muitas das vezes, não faz isso num processo natural, na verdade, a gente faz isso por imaturidade, por falta de autoconhecimento, sabe? Falta de olhar para si mesma, falta de amor próprio, sabe? Falta de mentalidade de autocuidado, e daí a gente vai fazendo isso e nem todo mundo desperta. Isso que me deixa mais
assim, mais triste, sabe? E esse é um dos motivos pelo qual a gente tá aqui hoje. Pra levar esse despertar, sabe, amiga? Porque o autocuidado, ele é isso. E vou fazer um paralelo pra te passar a palavra, pra você falar um pouquinho. Eu mandei ontem ou anteontem pra Rafa, foi ontem, hoje, pra Rafa e pra uma outra amiga, um vídeo. Genial! O vídeo eu mandei pra vários amigos, inclusive. Um vídeo sobre a águia, eu não sabia disso, vou contar essa história pra vocês. A águia, gente, a águia é tipo falcão, aquela águia gigantesca. Eu não sei a raça dessa águia que eu vi ali no vídeo. Enfim, depois eu posso até colocar aqui no Stories, né, pra vocês A gente compartilha no final. Isso, show. E aí o que que acontece? Essa águia, quando ela tá ficando velha, digamos assim, ela precisa se retirar do ambiente dela, ficar como se ela estivesse hibernando mesmo, tá? Eu vou explicar. Pra ela não morrer. Ela tem duas escolhas. Ou ela morre, ou ela não morre. E aí, naturalmente, eu vou dizer, a maior parte delas escolhe não morrer. E daí ela vai pro alto da montanha, escolhe um lugar lá e começa a bater o bico na pedra até ele se quebrar todo, e ela arranca todas as unhas da pata também, todinha. Ou seja, ela tira tudo aquilo que não está servindo mais. Por quê? Porque tudo nasce de novo nela. E daí ela volta para a vida e volta a sobrevoar e volta a viver em liberdade. Né? Então é muito forte esse vídeo, assim, muito forte, tem um significado muito forte. Eu fiz aqui um resumo para vocês do que a gente viu nesse vídeo, embora o vídeo também não seja muito grande, mas foi o suficiente para algumas viradas de chave, né? Isso é verdade. Legal. Então depois a gente compartilha com vocês. Mais alguma coisa sobre essa pergunta? Não? Então vamos lá. Quais foram os seus maiores obstáculos no encontro da mentalidade do autocuidado? Bom, tem um que foi um divisor de águas assim para minha vida. Foi um aprendizado que de repente para algumas pessoas seria uma tragédia, mas para mim assim foi um aprendizado fora do comum, assim. Quando eu tinha 20 anos, eu não lembro exatamente se foi 20, 21, por ali, eu estava na faculdade, eu sofri um acidente, eu tomei um tiro na perna. E aí eu ainda estudava, estava na faculdade e falei, ferrou, o que eu faço agora? Acabou, perdi o movimento do pé, não sei, como assim? Eu era bailarina e aí você começa a pensar como é que você vai se organizar, o que você vai fazer. Eu ainda era uma menina, entre aspas, né, tipo, tinha muita estrutura de nada. Rafa. Muito, eu falei, pronto. Assim, bem no primeiro momento, eu fiquei com muito medo de contar pra minha mãe. Eu falei, cara, como é que eu vou contar pra minha mãe que eu tomei um tiro? Minha mãe vai querer me matar. E aí, eu não queria ir pro hospital, eu queria ir pra casa. Eu falei, não, isso aqui não tem nada. Tô ótima, quero ir pra casa, ninguém pode saber que isso aconteceu e a vida segue. Mas isso foi, desculpa perguntar, Uma só pra vocês tentativa de assalto. Então, porque ficou parecendo que a Rafa tava fazendo merda, né? Não, gente. Ela não tava fazendo. Foi uma tentativa de assalto. E aí, eu fui pra casa e eu falei, cara, o pior já passou, que foi contar pra minha mãe. Então agora tudo é moleza. Aí fui pra minha casa, né, veio o processo de reabilitação doloroso, fiz fisioterapia. E aí qual foi a virada de chave, né? Nessa época eu trabalhava com pessoas com deficiência. Então assim, quando eu cheguei naquela Vila Olímpica, minha casinha do coração que eu vou levar pra sempre, quando eu cheguei naquela Vila Olímpica, que eu olhei pros meus alunos que eram amputados, que não tinham uma perna, que não tinha mobilidade, que andavam de cadeira de rodas, e aí eu falei, caramba, eu não tenho nada. E assim, quando eu olhei para isso, eu agradeci muito, que eu falei assim, hoje, como eu tenho uma perda neural, eu consigo entender e sentir exatamente o que eles sentem. Então, você não vai falar que é bobeira, você não vai falar que tá de corpo mole, você não vai falar nada disso porque você sentiu. Então, o olhar é outro, assim, eu consegui ajudar 2 pacientes que tiveram a mesma síndrome que eu, sou personal, professora de educação física, né, então eu consegui ajudar essas pessoas, por quê? Porque eu estudei muito essa lesão. Então eu quase, tudo que... Especialista. Por quê? Porque eu fiz em mim, então assim,
A fisioterapia salva vidas, é uma coisa linda, porque eu fiz, minha irmã me ajudou muito, minha irmã pagou todo o meu tratamento, que na época não tinha plano de saúde, não tinha nada. E aí ela falou, cara, eu tô com você, eu vou te levar no melhor especialista e esse movimento vai voltar. Ela falou, nem que eu faça o impossível, mas isso vai acontecer. E ela fez, a gente conseguiu, hoje eu ando perfeitamente e tem alguns desequilíbrios normais, mas assim, nada que me limite. E essa foi uma experiência que eu conto para as pessoas, que eu poderia ter me vitimizado, ter ficado... Eu não aceitava carona para ir pra faculdade, eu ia de muleta, eu me virava, eu falava, cara, os meus alunos são capazes, eu também sou e eu vou conseguir. E aí eu fui, eu consegui, então essa foi a primeiro obstáculo, assim, porque assim, eu fazia faculdade de educação física, você trabalha com o corpo, e assim, obviamente eu tenho amigos que são formados, que têm deficiência, eu tenho tem muitos exemplos na educação física e isso, é por isso que eu sou apaixonada pela minha profissão, porque você vê professores com limitação, com dificuldade, com alguma deficiência e eles estão lá trabalhando, atuando com todo o respeito e carinho que qualquer pessoa merece. Então, assim, eu acho muito bonito isso, sabe? Eu acho que a educação física é linda porque ela consegue toda essa diversidade, né? Então, foi uma... Não vai ter de obstáculo. Foi. Mas foi muito mental, bonito viver físico, né? E passar por ele, assim. E na época, teve fazendo um link com isso, o meu irmão, eu achava um absurdo, porque ele não me ajudava. E eu ia pro banheiro, eu pegava uma cadeira, eu carregava aquela cadeira e eu olhava e falava, cara, o cara tá vendo eu arrastando uma cadeira aqui, não me oferece uma ajuda. Meu irmão é o amor da minha vida. E aí, um dia agora, adulta... quis matar ele. Não, né? Aquela coisa de amor e ódio. E naquela época, depois, ele veio falar comigo. Ele olhou pra mim e falou assim, eu queria te falar que eu te acho muito foda. Porque naquela época, você arrastava aquela cadeira e não pedia ajuda. E eu achava incrível, minha irmã é o máximo, ela tá levando a cadeira. Aí eu olhei pra ele e eu achava que você tinha que me oferecer ajuda. Então, assim, é importante falar isso pra gente também perceber que às vezes a gente pode pedir ajuda. Sim. E a gente não precisa fazer tudo sozinho. Que eu tinha muito essa coisa de... Não, porque, a pessoa tá vendo aqui, é óbvio, mas nem sempre é. Então, assim, e aí depois eu falei pra ele, nossa, que bonito que você me falou isso hoje. Porque, assim, eu consegui tirar essa visão que eu tinha de você e muito obrigada por compartilhar isso comigo, porque assim, agora eu achei incrível, então eu precisava ter me ajudado mesmo. Que legal, assim, porque tem duas coisas importantes que eu consigo tirar dessa história da Rafa, assim, dela contando. Primeiro que quando ela vive esse obstáculo, né, e ela fala, não, eu vou conseguir, eu sou capaz, o que ela tá fazendo? Ela não tá deixando de ficar triste, ela não tá deixando de ficar chateada, ela não tá deixando de viver angústia, ela não tá deixando de ter pensamentos negativos, porque a gente não tem como controlar essas coisas, mas o que ela fez? Ela acreditou nela. Tanto acreditou que hoje ela tá aqui, né, pra contar essa história, dentro de um resultado que era o que você almejava na época, né? Sim. Então, uma conquista realizada. Né? Isso foi validado. E não foi validado só por uma questão de mentalidade, mas sim de dedicação, sabe? Porque a maior sabotadora da nossa vida é a nossa mente. Se a gente não souber lidar com ela e administrar, possivelmente a gente realmente não vai chegar a lugar nenhum. Então isso é muito bacana. E quando ela traz essa história do irmão, né, e ela fala assim, poxa, o quanto é importante pedir ajuda, né, e olha só o que a gente faz muitas das vezes na nossa narrativa e comunicação em relação ao outro. A gente cria expectativas, a gente imagina alguma coisa sobre o outro que na realidade não é. Porque o outro, na verdade, ele tá te olhando de uma outra forma, né? Então é muito bacana, assim, eu falo para vocês levarem para a vida de vocês. Se hoje vocês estão brigados com um namorado, com um marido, com uma amiga, ou tem alguma situação mal resolvida, eu diria para vocês darem a oportunidade de resolver. E até lá conversar. Ai, Ana, mas eu tô muito pé da vida e eu não consigo fazer agora. Ok, isso não tem tempo, não precisa ser hoje, não precisa ser amanhã, não precisa ser daqui a 1 ano, pode ser daqui a 5 anos, mas o importante é que você vá. Você sabe de uma coisa? Eu tenho uma história para contar para vocês um pouco sobre isso.
Lá na minha infância, na época que eu ainda estudava, eu tive, ela ainda existe, essa amiga, mas naquela época ela era uma grande amiga minha. E assim, era unha e carne. Nessa época eu gostava muito de um rapaz. E ela foi e ficou com esse rapaz. Mas ela não me contou. O rapaz, né, não vamos nem comentar. Né, Geste. E agora vamos comentar sobre ela, que eu considerava como minha melhor amiga. E eu vivia com ela, convivia com ela, dormia na casa dela, dormia na minha casa. E era assim. E eu fui até ela. Eu me lembro como se fosse hoje, Rafa. Eu era muito jovem ainda, muito nova. Jovens somos. E aí eu fui até ela e falei assim, fulana, você fez isso? E ela falou, não, eu não fiz. Eu falei, então quem são essas pessoas aqui essas pessoas na foto? Climão. E aí ela começou a tentar se justificar e explicar e tal. Eu falei, olha, vamos fazer o seguinte, nunca mais fale comigo. Se eu estiver passando na calçada, você atravessa a calçada, porque se eu te encontrar naquela calçada, eu sou capaz de arrancar os seus cabelos. Eu falei assim pra ela, assim, sabe? Passou-se anos, sei lá, 15, 20 anos, passou muito tempo. E aí uma vez, uma galera dessa época marcou um encontro e coincidentemente eu tava no mesmo lugar desse encontro, né, nessa cidade, e aí eu falei que eu ia e fui e encontrei com esse pessoal. E aí essa pessoa de anos atrás estava nesse lugar. E tudo bem, porque na minha cabeça, naquela época, de fato, fiquei com muita raiva, fiquei muito chateada, me senti traída, decepcionada. E assim, não tô falando do rapaz, tô falando da minha relação de amizade com essa menina, tá? Mas assim, eu logo depois, né, veio faculdade, não sei, logo depois assim, uns anos depois, veio faculdade, veio um monte de coisa, e assim, aquilo ali não foi um problema pra mim, eu resolvi, essa pessoa eu não posso confiar. Eu encerrei ciclo, fui viver a vida. Show. E aí nesse dia estávamos lá, e aí teve uma hora que fui eu, mais uma amiga e mais uma outra e ela ao banheiro. E a gente tá lá no banheiro e aquele tricô, né, tic-tic-tic, todas as mulheres e não sei o quê. E aí quando eu tô saindo, ela fala assim pra mim, Ana, será que eu posso falar com você? Anos, Rafa, anos, meninas, mulheres, anos, mas assim, anos, muito tempo. E daí ela me chamou, sentou comigo e falou assim, olha, eu queria falar com você sobre esse episódio daquele dia. E aí ela veio, me pediu desculpas e falou que realmente ela me traiu mesmo e que ela era imatura e que isso, que aquilo, mas assim, ela não veio falar comigo justificando, mas ela veio falar pra mim, olha, aí eu fico pensando, olha quantos anos ela guardou isso, olha quantos anos ela viveu uma mágoa, uma tristeza, porque assim, de fato nós éramos muito ligadas e muito amigas, então assim, isso marcou a mim de uma forma muito importante para eu entender um pouco dessa coisa da expectativa sobre o outro, a relação que a gente cria e a oportunidade que a gente dá. Sabe? Teve uma história que aconteceu comigo, exatamente igual, só que eu ainda fui lá falar com ela depois de adulta. Ela me olhou de cima a baixo e virou a cara. Eu tô acreditando. Papel de trouxa, eu fiz, juro. Eu fui lá trocar uma ideia pra resolver. Tipo assim, gente, todo mundo já passou, adulto, vamos conversar. Não, ela ficou na imaturidade, amiga. Ela ficou lá na infância. Ela não vai ver porque ela não me segue, gente. Então, tá tudo bem. Desculpa, eu tive que... Não, juro, eu fui lá, eu fui. Garota. Cara, mas ela fez isso, tipo, é porque assim, eu era aquela pessoa assim, me sacaneou uma vez, não, tudo bem, foi sem querer. Aí ela foi de novo. Aí eu falei, tá tudo bem, foi sem querer. Aí ela foi de novo. E foi sem querer. Aí eu falei, não, agora acabou. Agora não é mais eu era assim, né, gente? Eu era assim. A pessoa pisa e eu, não, tudo bem, mas vou perdoar mais uma vez. Aí, beleza, aí eu cortei, né? Depois de 5 vezes, eu falei, agora já tá bom, cortei. Os anos passaram, teve uma festa junina lá no meu bairro, onde eu morei, minha vida toda. Ela tava lá, eu falei, pô, eu vou tentar, juro. E aí ela
tipo, o problema é seu, eu Problema não é quero. seu. Não ficou claro ainda pra você que eu não quero ser sua amiga? Gente, eu tô chocada. Não, se é sua amiga, vamos Não, combinar, né? não, assim, Assim, vulgarmente falando, né? Tipo, cara, também o que eu fui fazer lá? Não tava bom? Ela que tinha que falar comigo, né? Mas hoje eu aprendi, gente. Hoje, essas Isso não coisas, acontece esses erros mais. eu não cometo Então, mais. e aí eu vou pegar mais uma coisa. Olha só como que são as coisas, né? Gente, fazer uma leitura boa é muito importante, né, Rafa? Muito. E também fazer escolhas da onde a gente deposita muita da nossa atenção. Porque assim, eu vou contar uma outra história pra vocês então. Vamos ver se você tem algo parecido com isso. Eu tenho hoje ainda uma grande amiga, eu adoro essa minha amiga, do meu coração, a gente convive, a gente se fala, a gente não mora mais no mesmo estado. E aí, aconteceu uma situação, eu não sei se você vai lembrar disso. Eu não sei se eu já contei nessa época, na verdade, porque isso foi na época que eu morava ainda na Zona Sul. A gente nem se conhecia. Não, a gente se conheceu lá, lembra que a gente treinava no Flamengo? Então, mas bem antes, Ah, bem tá, no início, antes, porque tá. a gente se conheceu quando eu Já morava tava no na Flamengo, mas eu pandemia, morava em é. Botafogo na época. Tava na pandemia. E aí eu namorava com um rapaz na época e esse rapaz tinha um ciclo de amizades e eu conheci essa menina porque essa menina na época era namorada de um amigo desse meu ex-namorado, né? E hoje eles são casados, enfim, e até hoje a gente se encontra. Mas tinha umas pessoas ali que não se davam muito bem comigo, assim, não gostavam muito de mim, não entendia o porquê, e ok, tudo bem. Só que isso incomodava. E um dia, a namorada de um desses amigos bebeu bastante e veio me falar um monte de coisa no meio de um samba que eu estava lá na Zona Sul. E começou a falar, porque você se acha demais, porque você quer afastar os meninos, porque você. E assim, gente, pra quem me conhece, sabe que eu sempre tô aqui, ó. Eu sou até difícil, às vezes, assim, de abrir tantas coisas, sabe? Então, eu não incomodo ninguém, não invado espaço de ninguém. Sempre fui assim. E aí, ela falou, e aí, no final, ela me ofendeu. Ela começou a me ofender. Me ofendeu. Eu falei, gente, mas que loucura, né? Que loucura que as pessoas fazem. E o que aconteceu? No meio dessa falação toda, ela trouxe o nome dessa minha grande amiga. E aí, passou a noite pra casa. No dia seguinte eu tinha congresso pra ir, 2 dias de congresso. Fui pro congresso e tal, e um dia encontrei com essa minha amiga, normal, dia de encontro. Amiga, olha só, aconteceu isso, eu já quero saber o porquê que você tava falando de mim, nas minhas costas, pra fulano de tal, dessa forma. Climão, de novo. Clima tenso entre os brothers. Amiga, daí ela abriu o olho desse tamanho assim e falou, mas eu nunca falei nada, o que eu falei foi isso. Eu falei, pois é, mas fulano de tal falou. Interpretou mal, então. E daí eu falei pra ela, amiga, desculpa, eu não consigo confiar, eu preciso entender o que tá acontecendo. Beleza. Vou encurtar a história, porque a história é muito longa. E aí eu dei essa afastada assim. Essa minha amiga, ela é uma querida e ela sofreu, assim, que ela é intensa. Mas ela sofreu, até que um dia eu tava trabalhando e daí ela tava na mesma cidade e ela falou, amiga, será que você topa almoçar comigo? De novo, outra pessoa que voltou. E daí eu falei, claro que sim, eu topo sim de almoçar com você. E aí nesse dia foi uma choradeira só. Porque daí ela começou a falar e ela explicava, ela falou, cara, amiga, foi assim que aconteceu, me desculpa, eu gosto muito de você, eu não quero perder sua amizade, e tal. E eu falei, tudo bem, amiga, eu acho que pra gente reconstruir algo, as coisas precisam ter um tempo, não adianta você agora falar, olha, foi fulana que mentiu. Não, assim, a gente também sabe o que foi dito, né? Porque você sabe que tem coisas que é só a pessoa ali que você contou, você confiou, e você sabe o que E você também conhece a pessoa, sim, então dá pra... Sim. Então, mais uma vez, essa coisa assim, errar acontece. Falhas acontecem. A gente não tem que julgar o outro a partir de um erro, de uma falha. Agora, a pessoa erra, você conversa, você fala. Meu caso, erra 2, 5 vezes. Erra 4, eu fiz o quê? Eu voltei lá. Aí, eu era essa pessoa. Exatamente. Não, e exatamente assim, quantas vezes a gente vai perdoando pra caber num espaço que não nos cabe? Não, exatamente. Né? Quantas vezes a gente também
não dá a oportunidade, né? Por N situações que foram mal resolvidas. Então, acho que fica a dica sobre essa questão da mentalidade do autocuidado em relação à tua relação com o outro, né? Alinha a realidade com a expectativa. Tá confuso? Vai até o outro, conversa, dá uma oportunidade de se entenderem, não fica ouvindo o que os outros têm a dizer sobre o que o outro acha a respeito do que o outro está fazendo com você. Porque essas visões são visões a partir das experiências que cada um tem. A única pessoa que vai poder falar sobre o que está fazendo é a própria pessoa que está fazendo. Então, um exemplo, a Rafa está aqui comigo. Aí hoje a Rafa chegou meia-lua. Aí o que é mais coerente? Nossa, a Rafa não gosta de mim, ou nossa, aconteceu alguma coisa, depois eu vou conversar com a Rafa. Se eu ficar nessa, a Rafa não gosta de mim, cara, você cria uma expectativa, uma história na tua cabeça que às vezes não é real. Agora você chega pra Rafa e fala assim, Rafa, poxa, você tá chateado comigo? Eu fiz alguma coisa pra você? Você fez alguma coisa pra mim? O que tá acontecendo? Eu posso entender? Você tá dando a oportunidade da pessoa te confidencializar alguma coisa. Agora, atenção pra esse ponto. Você dá a oportunidade, a pessoa não faz nada com a oportunidade, cara, é uma escolha da pessoa. Você pega suas coisinhas, encerra o ciclo e vida que segue. E aí, talvez, em algum momento, se de fato você foi importante para essa pessoa, e aí no tempo dessa pessoa elaborar tudo o que está acontecendo, ela vai chegar e vai sentar e vai conversar com você. Então, ou vai fazer igual a minha amiga fez comigo. A sua amiga, né? A minha amiga. Muito bom. Pode acontecer. Vamos lá. Esse aqui já foi. Beleza, fala um pouquinho de algumas estratégias que você usou ou que você ainda usa para superar esses desafios. Porque o que acontece, pessoal? Quando a gente vive uma coisa, Rafa, a gente cria significados, é como se fossem várias gavetinhas daquilo que a gente viveu. Então, se aquilo acontece de novo, naturalmente o seu organismo vai para aquela gavetinha de que, opa, já vivi isso. Só que nem sempre é igual e a gente não dá para usar às vezes, né? Se a gente tem comportamentos muito muito imaturos, essa gavetinha ela não serve para a tua maturidade, então você vai ter que criar uma outra gavetinha para aquilo, né? Então, pensando em estratégias que você usou para superar e que você ainda usa, porque eu, por exemplo, uso algumas, tá? No meu dia a dia, não sou perfeita, né? Tem dia que eu não quero treinar, por exemplo, tem dia que eu tô cansada, tem dia que eu tô, né? Então eu preciso de estratégias para me manter consistente na minha escolha, né? Então, que tipo de estratégia, 1, 2, 3, 4, 5, sei lá, o que você conta pra gente? Assim, o Francisco, meu marido, ele é uma pessoa muito gentil e muito querida. E ele me ensina muito em relação a carinho, cuidado, respeito, calma, paciência. Eu sempre fui alvoroçada, sempre fiz tudo de qualquer jeito, e o negócio tá quebrando, tá barulho aqui, eu tô correndo, né? E aí ele me ensinou a desacelerar. Isso foi muito importante, porque assim, tá um turbilhão de emoção, tá um caos. E se você não para, respira e se observa, você vai repetir o comportamento. Então assim, hoje foi um exemplo dessa situação. Assim, as coisas começaram a dar errado desde cedo, eu quase não vim, mas eu fui, falei, calma, respira, toma um remedinho, vai passar, você vai ficar ótima. Então assim, você se convencer que você é capaz é uma estratégia. Ter calma e clareza no que você vai fazer, então não vai no automático, não faz isso agora. Pensa com carinho que as coisas vão dar certo. Essa é uma estratégia assim, que me ajudou muito, porque eu falava tudo sem pensar, eu atropelava tudo, eu não tinha muito, as minhas ideias eram desorganizadas, eu não conseguia, a minha fala não era alinhada com o meu comportamento, então eu falava uma coisa, mas eu fazia outra e eu não conseguia entender porque eu era daquele jeito. Primeiro, não tinha autoconhecimento, né? Isso é muito importante. Eu busquei livros para me ajudar, muitos livros. Dá dica de um livro, Rafa. Que a Ana me indicou, gente, A Coragem de Ser Imperfeito. Nossa, olha!
Esse livro, que foi a Aninha que me indicou na época, eu tava... Tem outros bons que a Rafa leu também, que indicou, mas esse é muito maravilhoso. O que eu tô da Brené Brown, né? Isso, perfeito. Eu li um livro que virou muita chave na minha cabeça, que foi por ele, que eu comecei a fazer terapia, que chama Reinvente Sua Vida. É um livro específico de psicologia. Mas ele fala de terapia de esquemas, né? Então vem todos os esquemas ali. Eu li, fiquei em choque quando eu descobri os meus. Aí eu fui lá, Tati, me ajuda aqui, por moça, favor. Me ajuda. Queria vir buscar autoconhecimento. Vim buscar outro esquema. Tô querendo tratar esses dois esquemas aqui que eu achei ali. Aí tu vê o que tu consegue me ajudar. E a Tati é maravilhosa, minha psicóloga. Incrível. Dá o Instagram da Tati. Você sabe, ela compartilhou, ela vai assistir. Então bota aí, Tati, obrigada. Maravilhosa. Vou botar aqui. Coloca o Instagram da Tati, passa aí para as mulheres. Vou passar já, deixa tem pessoas que devem estar precisando de um suporte, ó. Nossa, ela é maravilhosa. E aí, eu cheguei nela buscando isso. Então, assim, ela falou pra mim, Rafa, que ótimo, a gente já tem meio caminho andado. Você já sabe o que você quer, você já sabe pra onde você quer ir. E eu consegui isso através dos livros. Então, ler também é uma estratégia de aprender mais para gerir melhor as situações de adversidade que aparecem pela minha vida. E músicas, que a Ana também me ajudou, me orientou. No momento que eu tava muito angustiada, eu falei, meu Deus, o que eu faço da minha vida agora? Tava cheia de coceira. O corpo fala, né, gente? Então eu tava assim, numa época que eu falei, agora eu tô perdida. Acabou. Acabou. Não, né? Claro que não, óbvio que não. Mas pra vocês verem que quando a gente tá no meio do furacão, é difícil manejar essas coisas. Não a gente não tá falando que é fácil fazer isso, não. E aí eu falei com ela, Aninha, eu tô com uma coceira aqui, não sei. Pensa lá, tu vai saber, se tu pensar direitinho lá no fundo, tu vai saber o que é. E é engraçado que quando você descobre, ela some. Que aí você maneja, né? Exatamente. Então, assim, muito bom também que foi... a pessoa vai me salvar. E não vai. Entendeu? Ela te ajuda, ela te orienta, mas ela não vai te salvar. Então, assim, isso é importante também de você ter essa consciência. Faça por você. Busque por você. Você profissional, tipo, ajuda de qualquer pessoa, gente, né? Mas é importante. E os recursos que a Rafa fala, quando ela fala de livros e tudo mais, gente, livro é muito bom. Ele traz um repertório de vivências, de vocabulário, de significados mesmo, assim, que são muito bons para a nossa vida. Mas uma coisa muito boa para eu falar sobre o livro é o seguinte: não comam livros o tempo inteiro só por ler. Justo. Sabe? Pega aquele livro, lê, fez sentido? Cara, deixa eu aplicar. Deixa eu ver como é que eu vou me sentir. Deixa eu ver isso. Eu acho que se eu chegar bem pertinho... o Instagram dela é Tatiana Furniel, tá? Ó, deixa eu ver se dá pra enxergar aí, produção? Sim. Deu pra ver? Sim. Beleza. Obrigada por estar aí com a gente. Na próxima... Isso. Dá pra marcar na mensagem lá do vídeo também. Produção? 50. Tá. Então, assim, falando da estratégia, né? Essas estratégias que a Rafa traz são maravilhosas. E precisa de mentalidade de autocuidado para isso. Por quê, Rafa? Organização de tempo, né? Como é que a gente organiza o nosso tempo para se dedicar a nós mesmas, se parte deles a gente dedicou para qualquer outra coisa que não foram vocês mesmas. Por que eu tô te falando isso? E aí te passo a palavra de novo. Porque a gente habitua quem está ao nosso redor a receber o reforço e os cuidados que a gente faz. E quando a gente começa a escolher por nós, por isso que eu falo que autocuidado e escolher por si, se priorizar, não tem a ver com egoísmo. Quando a gente começa a escolher por nós, a gente tira, eu vou colocar essa palavrinha entre aspas, o conforto de quem recebe aquilo que a gente sempre fez. E daí, da onde que vem aquela nutrição se não tem mais, né? Então, as pessoas, naturalmente, elas vão começar a questionar, te apontar,
ou falar, enfim, até coisas ruins a seu respeito por não entenderem o porquê que você está fazendo isso, porquê que você está se escolhendo. Porque, olha, gente, ajudar o outro, qualquer uma de nós podemos fazer numa boa, se dedicando, ok? Sem deixar a gente para trás. Porque a partir do momento que a gente está se dedicando para coisas, pessoas que a gente está ficando para trás, vocês podem ter, eu tô falando certeza, tá? Que tem alguma coisa em você que não vai bem. Justo. Tá? Porque se você não consegue conviver com você mesma, qual é a mensagem, qual é a narrativa, qual é a comunicação que você está passando para as pessoas que estão contigo? As pessoas do seu trabalho, os homens que você se relaciona, as amizades que você tem, né? Os objetivos que você coloca como meta na sua vida, na relação com uma atividade física, com os alimentos, porque às vezes dói tanto, que é mais fácil viver outra coisa, a vida do outro, ou se alimentar de uma forma intensa até, do que viver aquilo que você está vivendo aqui dentro, né? Então, eu costumo dizer o seguinte, que eu falo isso para os meus pais, é melhor a gente usar o nosso tempo de forma inteligente, dedicada, para aquilo que a gente gostaria de adquirir. Por exemplo, se eu não quero me tornar uma pessoa, por exemplo, sem conhecimento, eu tenho que estudar. Se eu não quero me tornar uma senhora sem mobilidade, eu tenho que treinar. Né? Então, assim, o que eu estou fazendo hoje para lá na frente a minha saúde ela estiver ok e eu não precisar usar de farmácia e coisas afins, né, para poder também me cuidar. Não tô criticando não, tá? Eu acho que remédio, inclusive, ele vem muito bem. Sim. E é necessário em muitos casos. Mas, de uma forma geral, se você tem um bom cuidado agora, na sua vida no agora, no jovem, lá na frente você vai ter uma saúde interessante, né? Bom, é isso. Quer falar mais um pouquinho sobre isso? Não, você que é da área da educação física, assim... Porque muitas pessoas vêm até você, por exemplo, às vezes buscando uma estética, né? Às vezes buscando até um pouco de saúde mental ou coisa do tipo. E eu tenho muito a fala, Rafa, de que atividade física, alimentar-se direito e tudo mais é um recurso importante, mas não é terapia, não é ali que se cura traumas emocionais, mas sim ajuda muito no processo da cura. Sabe? São coisas diferentes, você entende? Eu entendo. O que acontece? Muita gente... Eu já trabalhei em muitas academias, né? Eu trabalhava em uma academia em Campo Grande que as pessoas não tinham muito essa mentalidade de autocuidado e elas queriam um milagre do verão. Então, assim, a pessoa te procurava pra você fazer um milagre em 2, 3 meses. Cara, não vai funcionar. Mesmo porque... A gente, né, que é da área da saúde, da educação física, a gente sabe que a dieta é 70%. Então, assim, a pessoa acha que fazendo 3, 4 horas de exercício, ela vai conseguir suprir ali, só que ela chega em casa e ingere 2, 3 mil calorias, a conta não fecha. Então, assim, a gente hoje, aqui, trabalhando pra cá, é mais fácil, porque muitas pessoas já têm essa consciência. Então, assim, ninguém vai te procurar. Aqui, é claro que as pessoas também procuram por estética, mas o principal é saúde, porque a Aninha falou, né? A gente envelhece. Então, assim, as pessoas querem envelhecer com qualidade de vida, com saúde, né? Sim. E com saúde mental também. Tem as alterações químicas que a gente já sabe que o exercício ajuda. Sim. Porém, foi o que ela falou também. Ele ajuda, mas não substitui uma terapia. Porque lá você vai entrar em contato com você e vai desconstruir coisas. É uma equipe multidisciplinar, né? É um conjunto. A gente sempre fala, um não anda sem o outro. Então, você precisa fazer um exercício, você precisa... É óbvio que eu não estou falando que todo mundo precisa fazer personal, né? Porque eu sei que não está dentro da realidade de todo mundo. Mas, assim, a academia tem professor. Você consegue orientação lá. Nutricionista, gente, hoje em dia tem um monte de projeto que você consegue... um valor acessível. A psicologia você consegue pelo plano de saúde, se você de fato estiver precisando muito. Então, assim, existem muitos recursos que as pessoas podem buscar e que às vezes não têm conhecimento. Sim. Então, acho que
engloba aí no que você estava falando. Perfeito. A gente já está caminhando aqui para o final do nosso encontro. Eu queria perguntar, eu tenho mais 2 perguntinhas, tá? Tá bom. Uma é o que você percebeu de mudança nas suas relações e na sua produtividade depois que você começou a exercer a mentalidade do autocuidado? Bom, peraí, repete. O que influenciou em termos de mudança, tá? Nas suas relações e na sua produtividade? Bom, nas relações muitas melhoraram muito e outras, né? Quando a gente começa a colocar limite, o negócio vai ficando meio estreito ali. As pessoas vão sumindo, né? Algumas se afastam, mas assim, a gente tá disposto para isso, né? A gente não é obrigado a aceitar tudo que as pessoas fazem com a gente. E, gente, por favor, coloquem limite nas relações de vocês, porque é muito importante, assim. Não deixe que as pessoas te tratem de qualquer jeito, que falem com você de qualquer jeito, que diminuam seus sentimentos. Não permita isso, por favor, tá? Porque a pessoa que de fato quiser ficar, ela vai ficar com você, ela precisa te respeitar. Então, assim, eu trato com a Tati em terapia as vozes que falam na minha cabeça, né? E aí ela fala que eu me trato com muita rigidez, porque eu aprendi assim, por exemplo, tá de sacanagem? Porra, tu não precisa fazer isso, é assim mesmo que você vai fazer. A avó, eu me trato assim, eu me tratava assim. Então, assim, toda vez que eu cometia algum erro, ou até mesmo de alimentação, alguma coisa, era essa voz que vinha na minha cabeça. Então, assim, que isso? E hoje a gente faz um trabalho de reconstrução das vozes. E aí ela pediu para eu fazer um exercício para eu falar. Ela falou, Rafa, longe de querer te infantilizar, mas assim, pensa que você está falando com uma criança que você gosta muito. Como que você falaria com essa criança? Com carinho. Então, assim, tudo bem, eu extrapolei em algum momento. Cara, tá tudo bem, você vai respirar fundo, você vai se tratar com amor e carinho. E não pense que isso é fácil, porque essa voz falando na sua cabeça há 30 anos, 32, gente. Então, assim, não vai ser... É a mesma coisa que a gente fala no processo de atividade física. O cara se alimenta mal e não treina, é sedentário durante 30 anos. Em um ano, você não vai mudar a sua vida absurdamente. Você vai criar novos hábitos, mas você não vai ser outra pessoa, porque é um processo. Tem gente que evolui mais rápido e tem gente que vai mais devagar. Mas não tem milagre, então tudo é um processo. Então, assim... E tá disponível nesse processo, né? É muito importante. Porque tem gente que tá no processo, mas não aceita ajuda. Não aceita. E para quem não aceita ajuda, o processo ele fica mais tenso mesmo, né? Porque pra gente fazer alterações, a gente precisa de fato de ajuda. E só para esclarecer uma coisa para vocês que eu acho muito bacana, a Rafa falou, né, desse trabalho que ela faz na terapêutica. A terapia, pessoal, é isso. Quando a gente fala de mentalidade, a gente está falando de códigos neurais, de códigos de estrutura neural. Então, a gente tem um código que a gente aprende lá na infância. E ele vai amadurecendo conforme a gente vai construindo os nossos valores e etc. E a gente traz eles para a nossa vida adulta também. Alguns foram muito bem trabalhados, outros não. Então, quando você vai para a terapia, ela de fato vai estar ali manejando, amadurecendo o que não amadureceu, criando novos códigos de estrutura mental para você ter um funcionamento na tua vida saudável em relação a tudo que você se relaciona. E assim, é engraçado que eu achava que isso era normal, se me tratar assim. E eu perguntei pro Chico, eu falei, amor, como é que a voz na tua cabeça fala assim quando você comete um erro? Como é que é? Aí ele falou, como é que é, assim, Chico? Ele falou assim, ela falou assim, não, irmão, vai lá, pô, tu consegue. Não, tu não vai deixar isso aí te ganhar, não vai deixar não, pô, tu vai conseguir. Aí eu gostei dessa voz, acho que eu vou aderir ela na minha cabeça, que a minha é tipo assim, pô, é isso mesmo, tá de sacanagem. Eu falei, deixa essa voz pro lado, não quero mais ela na minha cabeça não. E eu achei muito interessante. Muito bom isso, muito maravilhoso. Porque a gente troca muito, obrigada por compartilhar isso. Muito bom. Como é que funciona divertidamente? Como é que é o divertidamente de vocês? Funciona como? Como é que é, tá? A gente já tá indo. Falta só uma perguntinha e você acende pra mim. Fica aí de stand-by rapidinho. Então, muito legal essa coisa da voz. Muito bacana. Ó, como é que tá a voz de vocês aí? É importante. Pra gente
gente terminar, a última perguntinha é a que eu tenho feito sempre com todas aqui, é o seguinte. Qual é a mensagem que você passaria para as mulheres, assim, desse mundão inteiro? Que tipo de mentalidade você falaria para elas exercerem? Qual é a mensagem? Assim, mensagem. Rápido e objetivo, eu tenho tatuado aqui. Então vá. Tenha coragem e seja gentil. Por quê? Porque a coragem vai fazer você viver coisas incríveis. Ah, mas eu tô com medo. Gente, vai com medo mesmo. Todo mundo vai com medo, entendeu? Então, assim, e a gentileza, né? Porque hoje em dia as pessoas estão acostumadas a tratar as pessoas de qualquer jeito. Não, gente, não precisa tratar as pessoas de qualquer jeito. Seja gentil, tá bom? Sim. E por um acaso, se você não quiser ser gentil, Só mantenha em silêncio. Tá bom? Evita problema. Tá? Evita. Bom, é o seguinte, estamos aqui no final do nosso encontro. Foi muito maravilhoso. Gente, ela tava nervosa. Finalizou sem estar nervosa. Brilhando. Muito. Foi maravilhoso. Muito. Obrigada por todas vocês que estiveram conosco até aqui. Eu tenho toda quinta-feira que eu tô aqui, Rafa, que eu sento aqui com uma mulher incrível, sabe? Eu falo, nossa, nunca é igual, sabe? Eu tenho um roteirinho aqui, mas nunca é igual. Isso é muito maravilhoso. Nós vamos cantar aqui um parabéns pra Rafa. E aí a gente se despede de vocês, tá bom? Produção, você pode me ajudar um pouquinho? Por favor. Acende aí e nos entrega aqui, por favor. Entregar o bolo? Aham. Só trazer na taça. Eu acho que precisa de ajuda. Tem que ficar segurando, acho que vai precisar de ajuda. Deixa que eu vai lá. Que aí eu já trago o bolo. Vamos aí, gente. Essa minha produção é muito maravilhosa. Obrigada, meu amor. É isso que eu ia falar. Pode botar uma musiquinha pra nós? Esse aqui tá ruim? Enquanto isso. Calma aí, gente. Tá Calma quase. aí, tá quase. Não. Ih, Vem tá cá. apagando. Chega aqui pertinho de mim. Traz aqui o fósforo. Vem cá que eu vou te ajudar. Depois você volta e pega o bolo. Eu sou estabanada, gente. Eu vou derrubar as coisas. Eu falei, não, peraí. Ai, meu Deus, vai queimar minha mão. Parabéns Pra você, vem, senta aqui nessa data querida. Gente, olha que coisa mais linda. Muitos anos. Ai, que lindo. Faz o pedido. Não conta. Amém. Mulheres maravilhosas, muito obrigada por tudo. Abaixa um pouquinho. A mulher... Eita, só abaixando um pouquinho aqui. Mulheres maravilhosas, muito obrigada por tudo. Obrigada por comemorar aqui com a gente também no aniversário da Rafaela. Eu gosto pouco, 32. Uma jovem menina. Uma jovem mulher incrível. E muito obrigada. Te desejo tudo de maravilhoso. Meninas e mulheres lindas que estavam aí com a gente no YouTube, muito obrigada por hoje. Obrigada pela disponibilidade. E até o próximo encontro, quinta-feira que vem, às 9 da noite. Já segue no Instagram e no canal. É isso. Bom? Um beijo, boa noite. Agora a gente vai comer bolo, né, amiga? Vamos, que agora pode acontecer tudo comigo. Agora já tá. Calma aí, fechar. Gente, olha, vou tirar. Aqui, aí, Chico. Cadê o Chico? Linda, amei, um arraso. Foi lindo, amei. Alguém comentou. Ah, o Chico escreveu. Positiva sempre.